Oi, eu sou o Carlos. Oi, eu sou o Fersi. Nós somos comadrinhas e esse é o Pod Madres. Oi, minhas comadres! Mais um Pod Madres começando. Eu sou o Carlos, Carlota, Carlocita, Carloteira, Carlota, Joaquina, o amor da sua vida. E você me acha nas redes sociais como Carlos Nug, N de navio, O-O-G. Começar o episódio, claro, mandando um beijinho de sempre pro time do Leia Hub, que é o responsável por fazer esse podcast até você, chegar até você, né, fazer esse podcast acontecer. E lembrar você que ainda não viu, que não rolou o nosso feed, que a gente lançou um vlogzinho babadeiro de uma ida no Reino Jardim, um espaço de beleza integral Mara, no Santo Antônio. E a gente ficou aos cuidados da Flávia Biagini, que é cabeleireira, é visagista, é uma diva, é ouvinte do Pod Madres, recebeu a gente com todo carinho. A Fers cortou o cabelo, eu hidratei o cabelo, a gente saiu de lá ainda mais, o quê? Tchucas, né, amor? Porque feio aqui não tem, tá bom? As feias ficam em casa. E se você quiser conhecer o Reino de Jardim, conhecer o trabalho da Flávia, tem descontinho se você chegar lá, marcar um horário com ela, falando que conheceu através do Pod Madres. Aproveita para seguir a Flávia nas redes sociais, é @FláviaBiagini, OF. E o Reino de Jardim, @Reino de Jardim. Rende com H e Y no final. Siga também o Pod Madres, @Pod Madres em todas as redes sociais. A gente tá no Instagram, no Twitter, no TikTok, no LinkedIn. Se inscreve no nosso canal no YouTube, ativa as notificações, compartilha os nossos conteúdos, marca a gente que a gente reposta. Enfim, a gente quer crescer, a gente quer, né, ganhar dinheiro com isso aqui, minha filha. Monetiza, ajuda a Mari a monetizar. E Bonifica a bicha. Bonifica a bicha. Bonifica a bicha. Já dizia a Darlene, bonifica. Bonifica a bicha. Oi, meus comadres, eu sou o Fersianos também. Quem não tem? Todos têm. A Sasha não tem um ano. Que pena. Mas a gente chega hoje aqui com, gente, aquele episódio que é aquele gostoso, daquele jeitinho, que é o quê? O Pod Madres convida, onde a gente chama uma pessoa que é o quê? Uma celebridade de Belo Horizonte. Amor. E hoje a gente vem com peso, porque a beleza que tá aqui na minha frente, eu não tô conseguindo, assim, ó. Tá brilhando, tá refletindo. Tá refletindo aqui no meu olhar. Cegando. Amiga, hoje deveria ser um óculos escuros aqui, porque tá refletindo. Porque ele é um rostinho famosíssimo na cena noturna de Belo Horizonte, DJ, performer. E ela tá aqui com a gente maravilhosamente. Seja muito bem-vinda, Leona Souki. É o nome dela, Leona Souki. Hello, eu também sou produtora. Eu sou tudo, eu sou uma festa completa, hein? Deixa bem claro. Ela é um evento. Eu sou um evento, booking. Por favor, bonifica a bicha, manda jobs. Por favor, manda Boca ela, jobs. boca ela. Essa beleza aqui tem um custo, não pra mim, pra quem paga, mas tem um custo. De quem é o custo, pouco importa. Bom que importa, é verdade, né? Reparação histórica. Não o é? mínimo que as gays podem fazer pelas travestis que, né, estão à frente de um movimento aí há anos cuidar do bem-estar delas, né? Aham. Do meu, por exemplo. Pode ver que eu tô muito bem cuidada. Old. Aparentemente. É uma pele, é um cabelo, uma unha, Lá. um corpo. Eu me preparo, né? Eu já sou quase uma figura assim, quase um fashion icon. em BH, Casa, né? um fashion Um icon. ano. Night girl. Yes. Quem Yes, discordar, queen. apanha. Né, amiga? Mas, Leona, você é famosíssima aí na Noite Noturna de Belo Horizonte. Queria que você contasse um pouquinho como que se deu essa conexão com a noite e com a arte drag. Então, a gente nasce artista, né? Desde muito pequena, eu sempre fui muito desenvolta, eu sempre tinha muita facilidade para movimentos artísticos, tipo, em casa, na escola. Eu fui alfabetizada ouvindo grandes divas, né? Porque eu tenho um tio, por parte de mãe, que já teve uma personagem drag, né? Ele é ator, já teve uma personagem drag. Então, eu cresci convivendo com as maiores artistas na nossa cena aqui de Belo Horizonte, grandes nomes, né? Então, assim, eu fui... É uma coisa natural em mim, assim, sabe? Sempre na minha existência eu tive contato com isso. E na minha adolescência, eu jamais imaginei que eu ia fazer drag. Tipo assim, eu jamais imaginei até que eu era mulher. Enfim. Uhum. Aí, quando eu tinha de 15 para 16, eu tava no ensino médio. Eu tinha um amigo, meu único amigo assumidamente gay na escola. E tava naquele boom de RuPaul, né? E eu já tinha referência do meu tio. Então,
tudo que a gente descobria em RuPaul, eu já sabia. Tipo assim, pra mim já era uma coisa muito natural. Os truques, tudo. Então eu comecei a montar em casa e eu postava foto no Instagram. Aí o Rafa Marti, né, nesse boom de RuPaul, quando o RuPaul se popularizou, ele teve a ideia de criar a Eleganza. E ele nem era meu amigo, ele era amigo em comum do meu outro amigo, onde a gente montava juntos e postava coisas. E ele me coagiu, ele falava, você fica muito bem, você tem muita presença, lábia de produtor, né? Óbvio. E aí, inclusive, eu sou muito grata a ele por isso, porque ele insistiu muito, porque eu não queria, assim. Acho que eu tinha um medo pela minha família, pelo meu tio, de ser, sei lá, enfim, muitas inseguranças. Mas aí eu comecei a fazer drag, e desde a primeira vez que eu saí montada, eu era menor de idade ainda, tá, querida? Metendo aquela Aquela queria boca registrar. arteirada, inclusive depois eu posso até ensinar de casa, uma forma que vocês não vão ser pegas, que eu não fui. O advogado dela tá aqui. E o advogado tá aqui, Felipe Esdras. Tá aqui me ponderando as minhas falas pra não sair daqui presa. Olha lá, hein? E aí teve a primeira elegância. Então, Leona Souk nasceu na primeira elegância e tudo aconteceu de uma forma muito orgânica. E foi uma descoberta muito maravilhosa, porque desde o momento que eu fiz o meu primeiro show, que eu saí montada a primeira vez, eu nunca mais deixei de exercer a minha arte de diversas formas. E isso até hoje. Eu tô com 26 anos, ano que vem faz 10 anos de Leona Souk ininterruptos. Eu sobrevivo esse tempo todo de ser quem eu sou, a artista que eu sou. E isso é um orgulho que eu tenho, uma realização pessoal minha que ninguém me tira. Não é fácil. Tá, querida. Só eu sei tanto as minhas renúncias pra estar aqui belíssima com vocês hoje, sabe? Enfim, é isso. Não sou só um rostinho bonito. Quando você performou na Eleganza a primeira vez, o que você cantou? Como é que foi essa experiência de subir no palco? Você já tinha tido alguma experiência com teatro, com música, com dança? Já, porque esse meu tio, eu comecei a minha primeira experiência profissional foi como maquiadora, né? Eu sempre tive muito interesse por maquiagem desde muito nova, enfim, o universo feminino sempre me encantou muito. E o meu tio, ele, né, a gente tem o radar, né? A gente vê quando a pessoa é da comunidade. Então ele sempre já me trouxe pro lado dele. E com essa coisa do meu prazer pela maquiagem, ele é uma pessoa que ele tem uma condição visual limitada, então ele precisava de alguém pra maquiar ele. E, né, pra fazer a produção dele. E eu tinha, sei lá, 13 anos, não sabia nada da vida, e tava montando uma drag, já tinha 20 anos de carreira, já era consagrada. E ele me levou pro teatro. Então, o teatro, eu trabalhei alguns anos no backstage, assim, como maquiadora. Fiz até a ópera no Palácio das Artes como maquiadora. Então, eu já tinha, assim, já tive contato antes de ser drag. Foi tudo acontecendo, na verdade, na mesma época, assim, sabe? Foi uma loucura. E o seu tio é a Marilu Barraginha, né? Marilu Barraginha. Icônica, sim, inclusive. E aí, você citou, assim, que, né, tinha essa referência dentro de casa, mas como que era, assim, esse ambiente familiar? E ela tem, assim, a arte dela tem uma referência direta na sua? Ou você acha que você se moldou? Sim, mais tem, distante? porque eu acho que pela influência que... Assim, não é bem influência. A gente teve a coincidência de ter gostos muito parecidos. Então, assim... Gente, eu lembro de, tipo assim, eu tenho memórias muito claras de eu muito pequena, colocando o saltinho dele, tipo assim, performando grandes ícones, tipo assim, Mariah Carey, Whitney Houston, Tina Turner, Cher, sabe? Eu fui alfabetizada ouvindo isso. Então eu não podia virar outra coisa, a não ser uma showgirl, sabe? A não ser uma grande estrela. Recebeu a devida educação. Recebeu a devida educação. E eu lembro que ele sempre foi muito profissional e muito bom no que ele fazia. E eu ficava, assim, fascinada assistindo. Então, assim, o meu prazer favorito era quando a casa toda dormia e eu ia lá visitar. Gente, essa é uma parte da minha infância que é uma recordação muito boa, assim, sabe? Que com certeza ajudou a moldar a artista que eu sou hoje. Porque eu vivi essa fantasia de todo mundo dormir, eu vestir o que eu quisesse. E por um tempo era bom, né? Depois ficou difícil. Mas é isso. E além de performance, né, você também tem DJ set, você trabalha como DJ. E aí, como que isso surgiu? Assim, você começou na noite performando na Eleganza e logo você já foi Então, tocando? na verdade,
A arte drag me ajudou a descobrir a minha transexualidade, né? Eu tinha pânico de travesti. Tinha muito medo de travesti. Eu acho que eu tinha a mesma construção que a gente tem ideológica de que, né, pessoas trans são muito marginalizadas e agressivas e têm uma vida muito difícil. E é verdade. Então, assim, eu acho que meio que inconscientemente eu não queria vivenciar isso. E, enfim, porque eu tinha só amigas hétero, mulheres cis, hétero, aquela coisa de escola, adolescência. E quando eu conheci esse amigo meu, na verdade a gente não tem muito contato, mas um beijo, Matheus, espero você ter melhorado. Quando eu comecei a frequentar né, a noite, festa, LGBT e tal, eu falei, nossa, esse é meu mundo. Mas depois de um tempo, eu ainda tinha um sentimento de que eu não tava... Eu tava num meio, assim, muito inserida, né, naquele meio de homens gays, enfim. E eu ainda sentia que eu não fazia parte, de uma certa forma, daquilo. Sabe, quando você tá num lugar que é confortável pra você, mas você ainda fala, nossa... E eu não sabia o que era. Até um dia que eu estava na Extinction Board, eu tinha 17 anos, e... eu olhei pra frente, assim, em um determinado momento da noite e tinha uma travesti incrivelmente bela e bem vestida, com um blazer branco, uma bota, assim, preta, de bico fino, de aço, um fazão na cabeça, que é Fran Langlamia, né? Tipo assim, não tem nem palavras pra eu dizer a importância que ela tem pra mim. Eu vi aquilo ali e eu fiquei fascinada, porque era uma travesti, mas assim, cercada de muita gente, muito feliz e muito fina, sabe? Aquilo, a imagem dela me prendeu. Aí ela me viu assim, ela fez contato comigo, a gente viveu essa noite, e no fim dessa noite, ela virou pra mim e falou, olha, tem uma coisa pra te contar. Eu falei, o quê? Ela, você não é homem. No dia que você conheceu ela? No dia que eu conheci ela. Chocado. Ela falou, você não é homem, você é igual a mim. Aí, tipo assim... Nossa, que choque! Foi um choque, assim, porque parecia que era tudo que eu precisava ouvir. Mas eu acho que eu tinha tanta certeza em estar ouvindo o que ela estava falando naquele momento, que veio todos os medos possíveis. Então, teve a fase da rejeição, do tipo, não, gay, você tá louca... dessa possibilidade, tipo, ser travesti é o mundo é o com as gatas, então, tipo assim, não. Até que eu... Aí teve esse momento, aí depois um tempo depois que surgiu a Eleganza, e eu reencontro ela casualmente na Eleganza, assim, né? Eu não sabia que ela era amiga do Rafa, que a festa era dos dois, enfim. E eu lembro que quando eu reencontrei com ela foi muito marcante, porque o meu primeiro show na Eleganza, na primeira Eleganza, eu participei do primeiro duelo que teve na Eleganza. E eu lembro que eu fui fazer um review de piroca, e eu, enfim, sem experiência nenhuma, eu sei que eu fiquei careca. Ficou só a fitinha assim na cabeça. E eu não parei o meu show, e eu parecia que assim, a minha vida dependia daquele show, eu entreguei tudo. E eu lembro que na época teve um bafão do Miss Brasil gay, que uma bicha arrancou a peruca da outra e tal. E ela, muito generosa da sua maneira, quando ela viu que se instaurou uma coisa hostil, assim, pelo fato, nossa, as bichas, né, tipo, o gato veio fazer um duelo e ficou sem peruca. Aí ela olhou pra mim no microfone, ela olhou pra mim e falou assim, com ou sem peruca, você é a Miss Brasil. Então eu entendi o que ela quis dizer. Aí foi, genuinamente, a gente foi construindo essa relação. E ela foi, literalmente, assim, ela foi me dando passo a passo pra eu tornar a mulher que eu sou hoje também, né? Lógico. Ela tem muita importância nisso. Te amo, Fran. Pô, que história linda. Sim. Tem essa sensibilidade da Fran, né? De chegar em você, assim, identificar isso e olhar no seu olho e falar isso. Uma pessoa que nem não, te e com uma conhecia. segurança que é até perigoso fazer isso, assim, né? Porque... assim, eu já tinha essa coisa de ter contato, mas de não me reconhecer, né? De eu já ter sido criada num ambiente onde eu convivia com drag queens, outras pessoas trans, Alquerila Rocha, enfim. Né? Depois, na minha adolescência, que eu fui reconhecer que ela era trans, enfim. Eu tenho CDH, eu me perdi no que eu tava falando. Eu tava falando sobre o quê? Sobre a Fran e a forma que ela te abordou. Que te abordou e te guiou. Isso é foi perigoso, segura. porque né, não é todo mundo que tem... Que recebe isso muito bem, né? E eu entrei no estágio de negação. Mas também depois que eu transicionei, eu falei, meu Deus, como eu era infeliz.
Como. Não, eu era uma bicha. Sabe as bichas chata, pedante? Uó! Ah, Sabe? Várias por aí. Aquela várias. bicha assim. Você olha pra esses viados de hoje, que hoje já tem uma geração na nossa frente, né? É. Que elas chegam achando que elas descobriram a roda. Eu achava que eu era a roda, que eu era o fogo. Nossa, era horrível. Era estrada Né? também, Enfim, calma. eu fui criado num ambiente meio a meio, muito bom e muito hostil, enfim. E é isso, assim. Aí depois que eu me transicionei, eu me virei outra pessoa. Tipo assim, eu comecei a realmente viver a minha verdade enquanto mulher. E foi maravilhoso, assim. Foi tanto medo, eu sentia tanto medo, porque minha família me aceitava enquanto homem gay. Eu não sabia se eu ia ter esse suporte, né? Me assumir no trans. E eu tinha muito medo de perder isso. Muito medo de perder isso. Então, e meu irmão, que assim, nossa, uma pessoa ao concurso. Ele tem 3 anos a mais que eu. E ele foi percebendo a minha angústia, porque eu tenho 3 irmãos. São meu irmão mais velho e 2 irmãs mais novas. E eu e meu irmão, a gente foi criado como irmãos assim, gêmeos. A gente vestia roupas iguais, a gente era muito conectado. Então ele foi vendo a minha angústia, ele foi percebendo as mudanças na forma de se vestir e tudo mais. E ele foi casar, eu acho que foi em 2018. Acho que 2018. Eu já era Leona Souke, já era, sabe, salário aqui, cabelo aqui, lá, mas ainda não tinha, não é assumido, mas eu ainda não vivia socialmente como uma mulher, assim. Até então eu era lida como um homem gay que fazia drag. E é isso. Perdi de novo. eu estava falando da sua transição. E aí. O medo que você tinha de perder sua família. O meu irmão foi casar. Meu irmão, ele é evangélico. E eu virei pra ele e falei, olha, eu não vou no seu casamento, porque vai ser numa igreja evangélica. Eu tenho um lado muito sombrio e muito difícil da minha infância, que assim, hoje eu tô percebendo o quanto ainda essas cicatrizes são presentes na minha vida. De muito sofrimento com o meu genitor, assim, sabe? Ele era evangélico e eu sou filha única, pai de pai, e eu sofri muito. Assim, tudo que você puder imaginar. Todos os tipos de violência, sabe? Dentro da igreja, eu era muito hostilizada. E eu vivi esse sofrimento que a gente via na televisão, eu vivi na pele, assim. E era meio que escondido, porque eu era uma vida dupla. Com a minha mãe, que eu morava com a minha mãe, sempre morei com a minha mãe, meus pais sempre foram separados. Eu tinha uma vida maravilhosa. Minha mãe, eu acho que eu sou tão segura, assim, já tão nova, jovem, porque minha mãe, ela sempre me tratou com muita naturalidade. E quando eu ia pra casa do meu pai, era totalmente diferente, assim. Meu pai, ele era muito hostil, muito agressivo. Eu apanhei muito, boa parte da minha agressividade vem dessa minha, sabe, infância. Sofri muita violência física, psicológica. E é isso, não sei o que eu tava falando. E aí você tava falando do casamento. Do casamento, olha, gente, TDAH é uma coisa horrorosa. Mas a gente tá aqui, ó, pra guiar, a gente não deixa morrer. Pois é. Deixa não. Aí eu falei com ele, não vou no seu casamento, porque eu não vou num lugar onde eu não sou bem-vinda. Porque a lembrança que eu tinha de uma igreja era daquele ambiente hostil. Então eu não quero passar por isso, também não quero afrontar ninguém, então eu respeito, a gente sempre se respeitou muito. E eu tenho uma relação de muito amor e cuidado com meu irmão. É impressionante, assim. Né, pelo fato dele ser um cara hétero e blá blá blá, ainda ter a religião, que a gente sabe que é um viés que é muito cobrado, vários posicionamentos dele. E ele falou, não, você é meu irmão. Na época era irmão, né? Tipo, você é meu irmão, minha irmã, enfim. Então você vai no meu casamento, sim, eu faço questão. E você vai. Porque eu já não tinha roupa mais de homem, assim, eu não usava terno. E eu tinha aquele estilo meio andrógeno, assim, eu não tinha roupa pra ir nesse casamento. Eu também não tinha a segurança ainda de ir performando uma feminilidade extrema. Então, foram várias seguranças. E ele falou, não, você vai no meu casamento da forma que você se sentir bem. E eu fui muito acolhida. Então, isso eu acho que começou a tirar aquele medo que eu tinha da rejeição, da família, foi me libertando. E foi maravilhoso, assim. Só que aí ele virou pra mim. É ele, do jeito dele, né, sem conhecimento, que a gente fala muito bem sobre isso, porque a gente tem conhecimento de causa, né? Porque a gente não aprende sobre isso. Sim. A gente aprende na marra. Então ele virou pra mim e disse assim, então o que você é? E eu não conseguia falar.
Eu já sabia, eu já tinha aceitado. Para os meus amigos eu já era Leona Souck. Mas eu não conseguia falar, sou uma mulher trans. Aí eu falei, aí ele, você quer dizer que você vai viver de mulher o tempo todo, é isso? Eu falei, é isso. Aí teve uma situação que ele meio que reuniu, assim, minha mãe, minhas irmãs, minha avó, a gente tava na sala, eu acho que foi, tipo, quando a gente foi ver álbum de casamento dele e tal. E ele anunciou que eu tinha uma coisa pra contar. Te botou na parede. Olha, que tudo! Pressão, adoro agir sob pressão, amo ser pressionada. Aí eu falei, e a minha mãe, ela teve uma reação, tipo assim, gata, todo mundo já sabia, tipo, é isso? Sou sua mãe. Sabe? Confia. E eu vi que eu tava sofrendo à toa, então depois, por isso que é muito importante o apoio da base, família é base. Quando você tem essa base, esse apoio é muito importante. Porque foi através desse apoio que eu consegui me empoderar e construir uma segurança enquanto artista, de mesmo sendo muito, já é muito difícil ser artista no Brasil. Trans, então, é muito mais difícil. Se não é drama, que eu detesto drama, vocês podem perceber. Então, assim, mas eu amo. Eu falo que eu não vivo ainda do meu trabalho, eu sobrevivo. Eu ainda não tenho uma vida confortável, eu quero ter. Mas eu amo fazer o que eu faço. Você tinha me perguntado de como surgiu a coisa Não, eu DJ. perguntei do DJ, mas a gente foi entrando Então, nisso. Mas que ótimo. Mas foi bom que você contou também. Sim. Porque essa pauta que você Nossa, a falou. gente desdobrou muito. Não, mas foi tudo, assim, eu fui deixando. Isso que você falou da família é Sim. super importante, né? Porque eu penso nesse sentido que você falou. A gente tem um processo de se aceitar, mas a família também tem que entender. Sim. Não é chegar chutando a E porta. não é ser fácil pra desse ninguém, jeito, né? e ninguém sabe como lidar. A gente vai aprendendo juntos, assim. Isso. Porque a gente tá sentindo na pele, e às vezes a gente não consegue falar sobre porque é uma exposição muito grande. Porque não tem essa coisa das pessoas cis, heteronormativas, de terem um momento que elas têm que se assumir, que elas têm que contar, que elas têm... Então, tipo assim, é um momento de muita exposição. Porque todo mundo vê o que você é, e para as pessoas, para a grande maioria das pessoas, todo mundo é viado. A comunidade LGBTQIA+, YC, todo mundo se resume a ser viado, lésbica. E é isso, assim. Mas, respondendo a pergunta de 3 minutos atrás. Eu sempre quis ser uma estrela. Eu nunca tive dúvida do que eu queria ser. Eu sempre quis ser uma estrela. Eu nunca pensei, tipo assim, você isso, você aquilo. Eu sempre quis ser uma estrela. Eu sempre quis... Sei lá, eu acho que por ter crescido vendo e convivendo, né, tipo assim, tendo essas referências de grandes estrelas, de grandes divas, e ela teria moldado um pouco da minha personalidade enquanto artista, enquanto mulher... Eu queria ser igual elas, eu queria ser uma delas. Eu vi, assim, a que eu mais gosto, a que mais me traz referências é a Tina Turner. Porque ela é bonita, porque ela é segura, porque ela é incrível. E porque ela é muito peculiar, a forma que ela veste, ela é muito irreverente, é sexy, ela não deve nada a ninguém. E eu queria ser uma Tina Turner. Só que, pelo fato de eu ser trans, assim, eu não tinha referência de cantora trans. Não tinha. Referência que a gente tinha, sei lá, era Rogério, assim, né? E era muito distante, então era uma coisa que eu acho que eu nunca me ousei sonhar, tipo. E a drag, ela trouxe esse glamour, ela trouxe essa coisa de ser uma estrela. E eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito com o que eu tô entregando. Então acho que é por isso que hoje eu tenho esse reconhecimento, porque, sabe, eu sou muito... Isso me adoece às vezes, tipo assim... Como eu tenho que agir, como eu tenho que falar, de ter que lidar com a expectativa de todo mundo e tentar ser o mais agradável possível. E a música, eu sempre cantei. E na igreja, quando eu ia pra igreja com meu pai, a única parte boa de estar na presença do meu pai era o domingo que eu ia pra igreja e tinha a escolinha, o culto dominical, e eu era do grupo de louvor das crianças. Aí, ele comprou um violão pra mim, na época, comprou um teclado, eu comecei a aprender, e era assim, eu sempre fui muito, gata, eu sempre fui o extrato da feminilidade, eu sempre fui uma gazela, eu era saltitante, eu era lebre de fagueira, sabe, eu era assim, graciosa desde muito jovem, e tipo assim, a gente tava no coral, cantando no domingo, as criancinhas não estão aqui, eu não estou lá, o povo sentado e eu já com a mãozinha sentada.
E isso virou uma questão dentro da igreja, né? Nossa. Porque meu pai, ele fazia parte de uma igreja que, além de ser evangélica, era muito moralista, muito conservadora e muito elitista. Uhum. Então, vocês podem imaginar o que eu posso ter passado nesse período. Uhum. E eu amava cantar. Era um momento que eu tinha destaque, era um momento que todo mundo estava me vendo, era um momento que eu estava tendo meu momento, e eu tinha essa liberdade durante a semana em casa de performar isso livremente. Então, no fim de semana, para mim, eu podia também. Só que aí eu fui crescendo, foi na pré-adolescência, e o meu pai, como um ótimo pai que ele sempre foi, pra me punir pelo fato de eu não me adequar ao comportamento que ele me propunha, ele vendeu os meus instrumentos. Então ele destruiu esse sonho musical em mim. Sabe? Eu poderia hoje... Enfim, eu preciso fazer terapia, faz 2 anos que eu não faço terapia. Então tô um pouco sensível, por isso que eu tô revisitando essas gavetas. Mas é bom que o público também conhece um lado vulnerável de Leona Souza, né? Eu não sou um rocha. E é isso, assim. Então, eu sempre cantei, sempre gostei de cantar. E lá, mas nunca passou na minha cabeça com esse cantor. O meu máximo pra mim era performar muito bem sendo drag queen, dublando e tal. Mas eu sempre cantei, sempre gostei de cantar. E quando a Carol Conká lançou aquela música É o Poder, eu cantarolando essa música dela, eu compus uma música que chama Sou Que Sou, que é o nome do meu EP que eu vou lançar. Ah, querida! E eu compus, Spoilers em e primeira mão. isso ficou guardado comigo, somente comigo, por muito tempo. Por anos, assim. Eu não falava com ninguém sobre, e eu falava, gente, isso é loucura, eu sou louca, sabe? Da onde? Aí eu lembro que Thales Albuquerque, que é meu paizinho, assim, é Deus no céu e ele na terra, porque esse homem já fez por mim, não tem nem palavras. Não precisa ficar com ciúmes, tá, Filipão? Né? Que você também é meu paizão. Tem vários pais. Eu tenho a síndrome de VTube. Pra ganhar qualquer tipo de bajulo, carinho, um saltinho, eu vou e apadrinho as pessoas. Sei lá, não sei nem falar. Mas o Thales, assim, agora falando sério, o Thales, ele ocupa esse lugar afetivo da ausência paterna na minha vida, assim. Ele não tem idade pra ser meu pai, mas ele tá no lugar de irmão mais velho, assim, de muito cuidado e suporte e amor, sem cobrança, sem, sabe, nada em troca. E ele é uma pessoa das mais importantes da minha vida, porque ele reconheceu talentos em mim que eu não reconhecia. Eu lembro que aí eu fui compondo outras músicas. Só que aí, sabe quando você vai ficando assim, gente, eu preciso contar isso pra alguém. Não é possível que eu tô doida. Sabe? As pessoas precisam saber disso. Eu preciso saber se é bom. Se eu acredito nisso ou não. Aí eu lembro que eu comentei com ele. E ele tava indo viajar pra Europa. Eu acho que ele foi 1 mês na Europa. E quando ele falou, amiga, eu vou viajar pra Europa. E quando eu voltar, eu quero ver isso aí. Porque o Thales é visionário, né? Tipo assim, muito foda. Inclusive, tudo que ele faz sozinho. Tudo bem que a gente tá romantizando um possível burnout futuramente. Mas ele é uma pessoa assim. Eu fico assim, incrédula até hoje com como que ele consegue lidar com muita coisa e muita gente sozinho. Aí ele voltou da Europa e ele lembrou. E ele falou, vem na minha casa, eu quero ler, eu quero ver, e lá. E foi bem assim mesmo, tipo assim, eu lembro perfeitamente. Ele trouxe umas coisinhas pra mim da Europa de presente, ele sentou e falou, cadê? Você não canta? Cadê? Deixa eu ver. Aí eu fiquei tipo assim, tá. Aí eu li primeiro, depois eu cantarolei. E a reação dele, ele ficou assim, amiga, isso é muito bom. Amiga, você tem que ser. Amiga, você... E ele aí, sei lá, acho que eu não sei nem quantos anos de amizade a gente tem. Porque o Thales, ele me conheceu, eu nem tinha começado meu processo de transição ainda. Né, na The Duck, enfim, ele trabalhava na The Duck. E ele me colocou pra trabalhar com ele. E eu lembro que ele fez uma festa toda sexta-feira, eu acho que era 2 sextas-feiras no mês, não lembro. Chamava Tommy Cool, e era uma festa de brasilidade. E ele me colocou pra cantar na The Duck. Eu fazia covers de Glória Groove, de várias cantoras, sem técnica nenhuma, mas com muita personalidade, muito carisma. Muitas pessoas compravam a ideia. Só que aí a gente migrou para o underground, foram vindo outras cidades. E como eu sempre, desde que eu me reconheci artista, eu já comecei a ganhar dinheiro com isso, eu nunca mais fiz nada. Eu tenho 26 anos, eu
eu tive carteira assinada quando eu era menor aprendiz. Só. Desde então, eu sempre sobrevivo como artista. Então tem aquela coisa de você fazer coisas que você precisa, né? Que é a arte drag. Porque eu tive um conflito de identidade também. Quando eu me reconheci trans e comecei o processo de transição, a drag pesou. Que eu falei, gente, já não me sinto mais um personagem. Será que... Sabe, eu tinha aquele preconceito, eu não tinha conhecimento de que qualquer pessoa podia fazer drag. Então foi um conflito muito grande, tanto que na pandemia eu dei tudo mil pros outros, minhas perucas, eu vendi roupa. Falei, não vou ser mais drag, sério. Aí, antes da pandemia, eu juro, gente, é impressionante, assim, uma semana antes da pandemia, de dar lockdown e tudo mais, assim, acho que foi março de 2020, não sei. Eu e o Thales, a gente... Na rua que ele mora, tem um produtor musical muito bom, que é o Jean. Ele tem um estúdio na casa dele. A gente foi até o estúdio, a gente teve uma reunião. A gente ia gravar, isso ia acontecer e veio a pandemia. E ele ia me patrocinar isso, né, paizinho, como sempre. Eu não tinha dinheiro, sei lá, pra nada, como continua não tendo, hein, gente? Não se engane pelas aparências. Olha lá, o Pix é gata, o Pix trans. Aí esse sonho ficou de lado, assim, aí com essa volta da pandemia, que isso voltou a ficar muito forte. Aí eu aceitei, sim, que eu sou cantora, sim. Durante a pandemia, eu estudei canto com a Jaiana de Paiva, que outra pessoa muito generosa, que ela me deu esse ensino, assim, sabe? Ela reconheceu o talento em mim, ela falou, vou te ajudar, através de um amigo meu, que é o Adriano Lopes, que é musicista incrível, enfim. Ele começou, ele vendo essa minha vontade de trabalhar com música, ele começou a me ajudar com aquecimento vocal, mas ele não é professor de canto, né? Então ele conseguiu, essa amiga dele, pra me dar aula. Então, aí eu fui me empoderando e lá. Aí veio a discotecagem que me aproximou muito da música. Porque eu nunca imaginei que eu ia ser DJ. Eu olhava aquele povo tocando, falava, gente, eu sou semi-analfabeta digital, eu não sei ligar um computador direito. Então, gente, eu vi o povo tocando, pra mim era uma coisa de outro mundo. E o Thales, como sempre, ele falava, amiga, você tem que tocar, porque você enlouquece na pista, você é a rainha do front, você fica louca, você dança, você sente a música, e pra picape é um pulo, você tem que aprender a tocar. Eu falei, não, amiga, você liga um computador, gata. Ah, Maria já. Você liga um computador, sabe? Então, não, ele vai sim, você vai. O Thales, eu tenho uma gratidão a ele, porque eu acho que ele reconhecia, ele via essa insegurança em mim, e ele meio que me validava, assim, ele me incentivava muito, ele acreditava muito em mim. Eu nem sei se ele acreditava tanto quando ele demonstrava, ele falava, não, amigo, você vai ser um bafo, você vai ser tudo, você é incrível. E eu comecei a acreditar. Aí comecei a discotecar, amo tocar, e hoje o meu foco é trabalhar com o rolê musical. É lançar minhas músicas, lançar meu EP. Gosto de discotecar, mas eu quero ser cantora, eu vou ser uma grande estrela no mercado musical brasileiro. E eu não tenho dúvida disso, porque eu tô trabalhando muito e isso tá custando a minha saúde mental. Mas vai acontecer. Porque como é uma coisa assim, eu tenho 10 anos já de carreira, vou fazer 10 anos no ano que vem, mas essa coisa musical, ela é muito recente. Então, quando você já é conhecida fazendo uma coisa, você vai iniciar uma outra carreira, quando você entrega um mínimo de qualidade no que você faz. Então, quando você vai exercer, fazer outra coisa, né, performar outro movimento artístico, as pessoas, elas automaticamente, o seu público, as pessoas que trabalham com você, ela quer que você faça aquilo já no padrão de qualidade do que você já apresenta. Então, tipo assim, as pessoas, elas não entendem que a gente tá começando uma nova carreira, né, sabe, um novo caminho, e que isso demanda tempo, prática, e eu não tenho problema nenhum em aprender na frente das pessoas, sabe? Eu não toco ainda, eu não tenho a técnica discotecando que eu queria ter ainda, mas isso não me amedronta. Eu mostro pro público que é permitido errar, você não tem medo de errar, sabe? Porque eu sinto que eu só vou aprender de fato na prática, tocando pras pessoas, mostrando pras pessoas a minha arte musical e vendo a reação delas, assim. E esse ano foi um ano muito bom pra mim, porque eu... Nossa, gente, ela vai emendando, né? Ela não deixa nem fazer pergunta. Só vai com tudo, vai. Enfim. Uma aqui eu já descartei que você já falou. Muito falante. Vai com tudo. Aí, eu perdi o que eu tava falando. Você ia puxar uma pauta.
Esse ano. E esse Sim. Aí eu cantava na The Duck, não tinha muita atenção, com aquela coisa, festa e tal. Vai, tem uma gata ali cantando, tá ok. Passou-se anos, a gente saiu do mercado pop e foi para o underground, onde eu sou muito feliz, onde eu conquistei muitas coisas, caras no underground. Eu sou o underground, na verdade, eu sou um dos pilares do underground mineiro, isso é incontestável. Aí, fiquei anos sem cantar em público. Aí eu estudei na pandemia, isso me deu uma segurança. Aí o Thales falou, amiga, é esse ano. E foi do dia pra noite. Foi do dia pra noite. O Thales falou, amiga, vamos cantar? Vamos fazer isso logo acontecer? Já passou da hora. E eu entrei numa crise. Eu falei, gente, eu fiz 26 anos esse ano. Então eu tô mais próximo dos 30, tô mais próximo dos 20. Ah, tô mais Então, próximo dos 30. Vamos parar com eu essa quero falsidade. acontecer. Eu quero acontecer na juventude, sabe? Eu quero acontecer na juventude. Eu quero ser jovem, bonita. Eu quero ser uma grande estrela. Poder usar fenda até no umbigo. Nos red carpet, No red sabe? Eu projeto isso, caramba. Uhum. Aí ele fez uma horn no Deputa, teve uma horn no Deputa. O Absol, que é um grande DJ de BH, ele já, né, a gente já conversava sobre isso, ele já sabia que eu tinha composições, aí ele trabalha com esse, né, também é produtor musical e blá blá blá. Aí a gente fez uma parceria, montou um live show de um dia pra noite, tipo assim, sei lá, uma semana. E eu fui muito abusada, porque eu fui cantar pra um monte de gente que nem sabia que eu cantava. E eu lembro que a gente montou um live show onde eu cantei 3 músicas autorais e 2 covers, assim. E o Thales, ele falou, amiga, você superou muito as minhas expectativas. Aí ele fez o Festival da Horn, que foi na rua, pra, sei lá, 5 mil pessoas. Uhum. Aí, 15 dias pro festival, Thales, me liga, amiga. Então, eu me virei um jeito aqui, a grade já tava fechada, mas eu separei meia hora do festival. E você tem meia hora, você tem um espaço de meia hora pra montar um seu pocket show. E eu falei, tá bom, ok. E fui sem experiência nenhuma, sem nada, e foi muito bom. A reação das pessoas foi muito boa, porque as pessoas, mesmo eu não estando com a voz perfeita, entregando qualidade, nível Beyoncé Girl, as pessoas foram muito generosas comigo, porque elas reconheceram o talento em mim. E isso foi em abril. Até hoje as pessoas me cobram. Tem gata, tipo, teve uma gata no rolê que ela veio mostrar que ela montou uma playlist no Spotify, colocou o nome da playlist com uma música minha, que vai ser minha primeira música, que é Nelson e Gisele. E, né, enfim, as pessoas lembram muito disso e eu tô muito confiante. Ao mesmo tempo, novamente, em pânico. Porque eu sinto que vai acontecer. Uhum. Porque eu tô trabalhando pra isso, eu tenho muita gente boa acreditando em mim. Uhum. Mas é muito difícil ser uma mulher trans, ser artista. E dinheiro, né, gata? Tudo que você faz é dinheiro, demanda dinheiro. Você alugar um estúdio, uma diária é muito caro. Eu não tenho. Não tem, assim, o que me faz sobreviver dignamente, assim, belíssimo como eu tô, são as relações que eu construí ao longo desse tempo, sabe? Eu sou uma pessoa muito, assim, sortuda pelos meus amigos, assim, a minha família, os meus amigos, todas as pessoas que eu chamo de amigo, que eu falo que eu amo, são pessoas da minha família. Uhum. São extremamente generosas, e quando eu falo generosas é no básico, assim, sabe? Na minha saúde, no meu bem-estar, enfim, eu sou muito mimada. E eu venho de uma origem muito humilde. Quando eu falo isso, as pessoas não acreditam. Tem gente que jura que eu sou milionária só porque eu tenho esse visual incredible. Mas isso aqui é a personagem que é muito boa. E pensando que você tá há tantos anos, assim, trabalhando exclusivamente, exercendo sua arte e no meio artístico, a parte financeira tipo assim, se você fosse pensar no que tem de melhor e no que tem de mais difícil, seria o mais difícil. Sim, com toda certeza. Né? E essa coisa do dinheiro, existe uma coisa que a cisgeneridade como um todo, ela às vezes nos dá oportunidades e espaços e elas criam uma situação tipo assim, olha como eu sou incrível porque eu tô fazendo por você o mínimo que você merece, que você precisa.
Então, se eu sou muito legal que eu tô te dando esse mimo, porque a maioria das pessoas não te dão. Então, você tem que ser muito grata e aceitar. Então, até você criar, até você estabelecer, tipo, né, como é que eu posso dizer? Até você se colocar como artista e cobrar o que você merece, lá. Até você criar essa segurança, assim, a gente acaba tolerando muita coisa, aceitando muita coisa que depõe contra a nossa dignidade enquanto pessoa, enquanto artista, porque existe isso e a gente, por um tempo, acredita nisso. Eu preciso aceitar isso, porque se eu não aceitar esse valor, outra pessoa não vai. Então hoje não, hoje eu sei do meu potencial, eu sei que eu não tenho esses acessos porque eu sou travesti, é porque eu sou boa, tá? Porque eu entrego um mínimo de qualidade no que eu me proponho a fazer. Às vezes eu não tô fazendo nada perfeito, mas eu tô ali fazendo com vontade, então a boa vontade também conta, entendeu? E é isso. E a coragem também, porque Coragem. a maioria das pessoas que vão lá, né? A gente sabe que a internet tá aí muito mais pelo ódio do que pelo afeto, por chegar no Instagram das pessoas e falar, nossa, adoro o seu trabalho. E né? eu lembro que teve uma pessoa que... Porque assim, eu sou mais conhecida pelo meu trabalho que eu fiz por anos como drag, como uma artista visual, lá. Mas teve uma gata que ela virou pra mim. E eu não sei se foi um show, se foi um elogio. Enfim, né? Quando a gente tá toda aditivada numa festa, a gente não tá muito assim, né? Consciente de tudo. Essa gata virou pra mim e falou assim: ai, amiga, eu amo essa energia sua. Porque ninguém sabe ao certo o que você é, né? Se você é cantora, se você é DJ, se você é produtora, se você lá. Falei, querida, antes de tudo, eu sou uma personalidade. Eu sou uma artista, eu posso fazer o que eu quiser. E o que eu me proponho a fazer, eu vou fazer bem feito. E quando você vem de uma realidade de pouco, quando você vem de uma origem muito humilde, de pouco acesso, sabe? Eu nunca passei fome, minha mãe é uma mulher incredible, me criou com muito cuidado e amor e blá blá, mas eu sou uma pessoa assim, eu tive o básico. Tá, eu tive o básico. Pra você ter uma ideia, assim, eu nunca, sei lá, tive computador em casa, tenho ficado dúvida, eu nunca. Enfim, foi Então, quando você vem dessa realidade, você quer tudo. Quando você vem de uma realidade do pouco, você quer o muito, você quer tudo. Sabe, você não tem nada a perder. Então, tipo assim, eu não tenho nada, não é que assim, tem muita coisa a perder. Mas assim, vocês entendem o que eu quero dizer? Sim. Tipo assim, gata, eu nunca imaginei, por exemplo, que eu ia estar num podcast falando disso tudo que eu venho construindo esse tempo todo. Então, hoje tá aqui, por exemplo, é uma resposta do trabalho que eu tô fazendo, acredito eu. Sim, com Né? certeza. Eu não tô só aqui porque eu sou uma louca também. Entendeu? E porque eu sou engraçada, divertida e bonita. E trabalho com entretenimento. Sabe? Então, tudo que for me proposto e eu quiser, eu vou fazer. Mas hoje, assim, eu me encontrei trabalhando com música. E eu vou ser uma grande estrela do mercado musical brasileiro, Leona Show, que guardei esse nome. Guardado, recebam, firmar o seu valor e valor do seu trabalho, da sua arte, gata. Bonifica a bicha. Parem de ficar cobrando. E sabe? firma seu valor e paguem o valor mesmo, é o valor Paga o valor da. Mas hoje em dia, sério, gente, hoje em dia, assim, a primeira vez que eu fiz isso, assim, de verdade, inclusive, que foi libertador, foi no dia da Masterplano. A Masterplano sempre tem uma festa icônica em dezembro, né? Já é costume deles, assim, e no ano passado. Teve a festa A querida rindo aqui porque ela pegou, é icônica, ela pegou Covid em uma, inclusive. Mas é isso, né? É sobre. Quem tem, passa. E quem não tem, recebe, né? Deus. E nesse dia eu queria beijar Ai, todo amado. mundo também. Então... Não, eu sou política, eu sou namoradinha do Brasil. Eu só tô falando essas coisas. Mas, aí nesse dia eu tinha um book em Divinópolis. E, né, eu sou uma pessoa assim, que eu sou hoje, eu sou agenciando, né? Eu participo, enfim. Não tô sozinha. Então, fecharam um trabalho pra mim e, sei lá, um dia antes eu fui questionar, tipo assim, não sei, me deu um estalo, eu fui procurar saber quanto que eu ia receber, assim. Porque hoje em dia eu já tenho, né, eu trabalho, eu tenho um valor mínimo que eu trabalho de cachê, né, dos meus serviços artísticos. Então, quando eu fiquei sabendo quando eu ia receber, eu falei, gente, eu preciso me respeitar, assim, sabe? Eu preciso me valorizar. E eu não vou viajar. Eu não vou viajar.
Não vou viajar porque eu acho inadmissível essa proposta. Isso é um desrespeito, independente do tamanho que eu tenha, do quantos anos de carreira, isso é um desrespeito com o artista. É prostituir o trabalho de uma pessoa que tá ali, sabe-se Deus o que ela tá passando pra tá realizando aquele trabalho dela. Então eu passei a noite e falei, gente, eu não posso fazer isso comigo. Eu não posso fazer isso comigo. Sabe? Eu tô muitos anos no show business, eu não posso permitir isso. Aí, faltando horas pra eu viajar, eu virei pra pessoa que tava intermediando a conversação e falei, eu não vou mais. Porque eu não acho justo eu ir realizar esse serviço por este valor em outra cidade, sendo que eu não recebo isso nem na minha cidade. Isso não paga nem Uber, não vai pagar nem Uber que eu vou gastar da minha casa na rodoviária. Então, eu falei isso... Você não vai embora. Eu falei isso e aí a pessoa falou assim: ai, mas eu vou falar que você tá passando mal, porque eu não acho isso uma justificativa plausível em cima da hora. Eu falei, não pode ser plausível pra você, mas pra mim é muito. Então eu não vou. E não fui. E pra mim foi libertador, porque eu falei, gente, que bom que eu cheguei nessa fase de... Que eu cheguei nesse momento de me valorizar mesmo. Que sejam poucos os trabalhos, mas que me trazam, sabe, que vale a pena, assim, sabe? Que eu consiga ter dignidade trabalhando, sabe? É desrespeitoso isso, com qualquer artista, independente. E foi no dia da Masterplano e eu tava louca pra ir nessa Masterplano. Eu sou a cadelinha da Masterplano, mesmo sendo residente da concorrência. 1010, família 1010, amo todos vocês. É bom que você toca em uma e a outra você vai pra outra. Vai que eles metem o pé na minha bunda, eu vou pra outra. É network. É network também. Tá, querida. Mas os meninos, todo mundo, assim, todo mundo tem muito carinho comigo, sabe? Enfim, independente de festa, de coletivo. Aí, só que eu não queria ser acessada, porque eu vou, em qualquer lugar que eu vou, qualquer festa que eu vou, é 200 beijos, é foto, é isso, e você tem que estar servindo o mínimo de beleza e simpatia, porque senão... Gata, sério, se eu for no rolê sem maquiagem, por exemplo, chega 20 gatos perguntando se eu tô bem. Você tá bem? Eu tô ótima, tô tão bem que eu saí segura, com a cara limpa. Sabe? Aí nessa Masterplano eu fiz um look todo pierrot, com seu parceiro também. E com balaclava e tudo mais, e lá, fui disfarçada. E consegui viver algumas horas de uma festa anônima. E foi horrível. Falei, gente, por que as pessoas não estão me lambendo? Por que as pessoas não estão vindo com as bebidas? Cadê os regalos? Sabe? Cadê as pessoas falando que eu sou incrível? Cadê os mesmo que seja mentira, às vezes você quer ouvir isso. Às vezes a pessoa te detesta e tá lá falando que você é incrível só pra conversar fiado. Eu falei, não, eu tô aceitando isso, as pessoas não estão percebendo. Aí Arthur Kobat, outro raizinho, que é uma pessoa assim, muito íntima também, ele passava por mim e não me reconhecia. Que amigos são esses? Gente... Disfarce bom. Até me disfarce essa competente, que ótimo. Mas durou pouco tempo. Abri a boca, acabou. E amo ser uma estrela, adoro ser acessada. Mas dentro dos meus limites, por favor. Sim, sim. Inclusive, você participa, né, do Cronos, que é o espetáculo Cronos. drag, da WIG Events. Então, conta pra gente como se deu essa ligação aí com o Cronos e com a WIG também. Então, a arte, ela salva a gente, né? Porque o Cronos, ele veio numa época, foi logo quando a gente voltou da pandemia. E Charlotte, né, a gente já era amiga e tal, já trabalhava junto, elegante e tal, blá, 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 blá. Já tinha muito carinho uma pra outra, já era muito fã uma do trabalho da outra. Aí ela, né, teve a ideia do Crono e tudo mais, e ela me convidou. Só que, quando ela me convidou, eu tava naquela fase da... Peraí que eu tô no ângulo reto. Eu tava naquela fase da crise de identidade, tipo, sobre ser trans e drag. Então foi quando eu, tipo assim, eu dei tudo meu, eu dei todas as minhas perucas. Eu desfiz do meu acervo de drag, porque eu não queria ser mais drag. Eu queria ser reconhecida como uma mulher. Tipo, a mulher que eu era. Enfim, que eu sou. Então, quando veio o convite, eu tava numa das piores fases da minha vida. Eu tinha acabado de sair...
Sabe quando a gente quer viver vida independente, não sair de casa brigada, ai, nunca mais eu vou sair dessa casa, vou ver minha vida, vou ser adulta. Mentira. Meti os pés pelas mãos, achei assim que eu era dona do mundo e vi que eu não era dona de nada, vi que eu era muito madura, não tava pronta pra sair de casa, então eu tava numa, assim, eu tava muito mal, eu lembro que eu tinha perdido muitos quilos, eu tava numa fase muito ruim. E eu fiz o Cronos, eu vou ser bem sincera. Na primeira temporada do Cronos, eu fiz mal e porcamente. Quando eu falo mal e porcamente, é porque eu tava tão desacreditada da vida, assim, que eu falava, gente, eu preciso pagar aluguel, eu preciso de dinheiro. Então, tem uma possibilidade de ganhar dinheiro. Eu sempre fui drag, faço isso bem. A Charlotte me chamou porque ela confia no meu trabalho. E mesmo mesmo não tendo garra e não estando na energia que as meninas estavam de vamos fazer isso acontecer, que eu fui mais pela parte financeira, eu sou bem sincera quanto a isso, foi muito difícil lidar comigo, as meninas, assim. Eu era muito hostil, eu tinha problemas de ego, tem até hoje, vocês podem ver que o meu ego é infladíssimo. Artista tem que ter ego inflado, um pouco, né? Então, assim, eu era uma pessoa difícil de lidar. Faltava muito nos ensaios, eu não tinha comprometimento inicialmente. Só que o Cronos foi uma grande surpresa, porque é um trabalho nosso 100% independente. A gente construiu isso, eu não sei nem explicar como. E desde o início sempre foi um sucesso. A gente nunca fez uma sessão que não tivesse lotada, que não fosse um sucesso. Então, assim, quando eu fiz o Cronos, que eu lembro, gente, eu lembro perfeitamente que eu terminei o meu show individual. Inclusive vai ter Cronos em BH, hein, final do ano. E sejam atentas vocês aí, tá? Sim, vamos para o Preto, já tá confirmado. Amor, tá tudo. Turnê mineiro agora. E vamos para outros estados de janeiro, e olha lá. Querida. Depois de uma tour em São Paulo. Vamos para os estados, a gente vai ter que pegar avião. Eu amo. Tudo. Really? Não tem pulseira que nós não. Gente, eu sou péssima, eu falo tudo, né? Mas a gente gosta. Sim. Aí, eu lembro que eu terminei meu show individual e as pessoas ficaram de pé e elas berravam o meu nome. Eu falei, gente, não posso fugir disso. Eu nasci pra isso. Pra E ser isso me trouxe uma vontade, assim. Tanto que eu lembro perfeitamente, assim, que aí foi um sucesso. A gente ganhou dinheiro. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu ganhei um cachê de 4 dígitos. Tanto quando a Charlotte mandou Pix, eu falei, amiga, você não mandou errado? Gente. Sabe? Ela, não, amiga, é isso aí. Eu falei, então tá bom. Sabe? Aceito. Obrigada. Aí eu falei, gente, como que a vida é, né? Que surpresa boa. E as meninas, nós somos amigas, a gente tem uma relação muito boa. Óbvio que tem luz, né? Óbvio que é do jeito que vocês imaginam. Muitas farpas, muita luta de ego. A gente só não se sabota, porque a gente é madura, somos grandes estrelas, né? A gente sabe reconhecer o talento uma da outra. Mas tem sim, é uma delícia. Né? Grande espetáculo precisa de um bastidor caótico. Ela faz história. Lógico, tanto que o povo adora as vilãs. E eu sou a vilã do canto. Aí eu lembro que quando foi ter a gente ficou muito animado, foi ter a segunda temporada, aí a gente fez uma reunião e as meninas mesmo... eu não me comportando bem, sendo muito mal criada, elas me acolheram e elas foram muito generosas comigo. Então, quando a gente foi essa reunião, eu comecei a chorar na reunião. Eu comecei a chorar e era um choro assim, sabe quando você bota pra fora? E era um choro de tipo assim, de agradecimento. Tanto que quando eu comecei a chorar, elas acharam que elas ficaram 5 minutos sem entender o que estava acontecendo. Eu falei, gente, eu tô aqui com uma vergonha, não é vergonha, mas assim, eu preciso agradecer vocês pela generosidade, assim, porque o Cronos, ele me trouxe uma vontade de ser artista que eu tava sem nenhuma. Foi uma surpresa muito boa e vocês toleraram coisas que vocês não precisariam. Lógico que eu também acrescento muito no espetáculo, né, uma depende do trabalho da outra. Mas assim, sabe, então... eu falei, não, eu preciso levar a sério. E hoje, graças ao nosso trabalho, a gente tá alcançando lugares. Mas a gente foi pra São Paulo, sabe? A gente fez espetáculo. Com sold out, né, amor? Com sold out, uma primeira fila assim. Silvete Montilla, Marcinha do Corinto, Salete Campari, Penélope Jen, Márcia Pantera. E tipo assim, elas assim, sabe, acreditando na gente. A gente convidou elas, né, obviamente. E elas foram assim, sabe, umas foram montadas e elas ficaram... muito surpresas com o que a gente apresentou, assim.
E foi muito bom, assim. Então, o Cronos é um dos meus projetos que me traz mais satisfação, realização enquanto artista. E o Cronos, ele tem uma característica, assim, porque traz uma coisa da personalidade de cada uma de vocês ali, né? Então, como que foi pra você, assim, apesar de que, né, você falou aí que no começo você tava mais assim, mas você ainda foi lá, entregou seu trabalho, teve o seu comprometimento apesar das suas adversidades. E aí, como que foi pra você, assim, das referências que você tinha e que você tem, né, musicais e tal, e trazer isso do seu trabalho, da sua particularidade? Então, eu sempre gosto de ser um referencial. Assim, né? Eu sempre gosto de ter um certo protagonismo. Então, eu vou na contramão. Por exemplo, o espetáculo tem uma narrativa, onde a gente constrói essa narrativa através de performances musicais. E dentro dessa narrativa, a Charlotte ela deu muita liberdade para que a gente colocasse a nossa identidade drag pessoal nesse trabalho. Então, o espetáculo Cronos é uma corrida no tempo, é uma viagem no tempo, fora da cronologia, enfim, só para vocês contextualizar um pouco. E as meninas, assim, é cultural da arte drag, ainda mais da gente que vem dessa geração de RuPaul, de fazer muita coisa, assim, estrangeira, americanizada, fazer muita performance de grandes divas, né, que não são brasileiras, e lá. E eu vi que tava tudo muito pouco brasileiro. Eu falei, gente, estão todas fazendo grandes divas, enfim, o jeito delas, ótimas, arrasando, mas eu vou trazer referências do Brasil. O Brasil é muito rico culturalmente. Aí, nessa coisa de não levar a sério o Cronos, eu não participava das reuniões. Então, tipo assim, a minha década não fui eu que escolhi, foi decidida por mim. Mas até aí teve generosidade, porque a Charlotte falou assim, ela tem muita referência na drag dela dos anos 80, então vamos deixar anos 80 Ela falou com ela. isso aqui, inclusive. Sim, aí eu louco com Xuxa, Gretchen. Falei, gente, anos 80, no Brasil, quem que dominava as paradas de sucesso? Quem vendia milhões de álbum? Xuxa e Gretchen. Falei, gente, eu vou fazer Xuxa. Assim, eu amo, né? É uma maior artista pop viva brasileira. A gata é, tipo, enfim, megalomaníaca. Mas eu falei, gente, pô, vai tancar isso? Se eu não fizer, eu não vou saber. Eu aprendi que o medo ele sempre vai existir, então eu vou fazer com medo mesmo. E me surpreendi, assim. Aí eu faço. Eu sou a única que. Quase tudo que eu faço no Cronos é referência de arte brasileira, artistas brasileiros. Eu acho importante trazer, resgatar isso, sabe? A gente tá no Brasil fazendo espetáculo, a gente precisa valorizar a nossa cultura também. Sim. Sabe? Enfim. Acho e também é uma forma de eu me destacar, né? Assim, olha lá, a gata, eu fazendo Xuxa. E eu tenho essa veia cômica, então eu levo isso para minhas performances também, né? Então tem uma brincadeirinha no meio do show bem legal, assim, é bem interessante. Foi uma grande sacada, inclusive. Sim, assim, tanto pra você, enquanto, né, seu momento de destaque, e pro espetáculo. Não, e no meu show individual, eu começo com Xuxa, aí tem uma transição, aí tem uma mudança no balé, tem uma mudança na iluminação, na sonorização. E eu volto, gente, eu saio da Xuxa e volto de Gretchen, eu tenho, sei lá, meio minuto, sem exagero. Sem exagero. A Gretchen tá debaixo da Xuxa, aí a gente criou uma forma de eu ir pro backstage, é muito rápido. Todas as vezes a gente acha que não vai dar certo. E sempre deu. Então, assim, tanto quando eu volto de Gretchen, as pessoas têm um breve momento que as pessoas são perdidas. Tipo assim, ela que tava aqui agora. A Xuxa já tá... Sabe? Que isso? Tipo assim, de Márcia Pantera perguntava, gata, como é que você tava com cabelo louro? Aí você volta de cabelo preto, batendo cabelo, a peruca não cai. Falei, gata, tava de baixo, ó. Tava escondida. Ah, querida. Sabe? Sou nenhuma safada. E eu amo meu show. Eu sou muito perspicaz. Você aí é uma artista, vamos dizer que completa, né? Você tem muitos sonhos ainda pra chegar. Completa, eu não sei, né? Mas suficiente para muitos. Mas onde que Leona ainda quer chegar? Qual que é o sonho de Leona Souto? O meu maior sonho... Ai, meu Deus. Enfim, em cada momento da vida da gente, a gente tem um maior sonho, né? E eu já realizei muita coisa, assim, cantar, música autoral minha. Eu já fiz muita coisa, assim, de figuração, até de papel comercial. Eu já fiz muita coisa, tudo que vocês puderem. Gente, tudo que me convidava eu fazia. E eu faço até hoje, assim. Mas hoje eu tô muito focada e eu já sou uma estrela em Ascensão, mas eu quero viver da minha música. Assim. Eu quero ser uma diva pop.
do underground, porque minhas referências musicais são bem underground. Quem? Então, Conta aí pra gente suas referências. Eu vou surpreender um pouco, assim. Porque manda eu acho que bala, as a gente pessoas, adora. acho que as pessoas esperam que eu vou vir com uma coisa assim, eu sou uma divinha que vai usar um colã brilhante na frente do ventilador. Não que isso é o óbvio, que Beyoncé faz isso com uma maestria que só ela faz, né? Porque ela é uma lenda viva. Aham. Uma das minhas maiores referências também. Mas eu tenho referências musicais que não são muito populares, assim, tipo, no meio trans, assim, enfim. Acho que eu vou dar uma surpreendida legal, assim. Olha lá, ela já prometendo um monte de coisa, né? O vem aí dela, vem aí. Vem aí dela, não vou falar muito sobre não, porque, né, porque se a gente fala, aí as pessoas ficam cobrando. Aí você não tem dinheiro pra fazer negócio, porque criatividade eu tenho, talento eu tenho, gente pra me ajudar eu tenho, só não tenho o dinheiro. Porque hoje em dia, assim, você fazer um EP básico, 4 músicas, 50 mil reais. Sabe? Jogando assim pra baixo. É muito caro. É um carro, é uma vida, é muito trabalho. Eu não tenho essa condição. Mas agora surgiu um patrocínio. Tá, querida. Porque eu sou boa, gata. As pessoas gostam de mim, elas acreditam em mim. Eu acho que eu falo com tanta verdade. Vocês não estão nem acreditando, mas eu jogo pro universo o que eu quero que o universo traga pra mim. Então, o meu maior sonho é ser uma grande estrela, ser uma grande artista, reconhecida nacionalmente, internacionalmente. Eu não tenho problema nenhum em ter que andar com 4 seguranças, sabe? Meu sonho é chegar nos lugares. Eu já causo um pouco, mas o meu sonho é chegar nos lugares, aquele alvoroço, sabe? De movimentar. Igual eu tava na Time Warp e eu fui assistir Ronnie Dijon, que Ronnie Dijon é uma DJ trans. Né, que ela viveu o house, ela criou o house, ela tem 54 anos, e ela é trans, ela é preta, e ela é a Beyoncé do underground, tanto que ela, né, é renascença, tem músicas que ela produziu. E eu tava na Camargo, lá no festival em São Paulo, e eu tava assim com ela, no mesmo espaço que ela, assim, sabe quando você tá na mesma condição da pessoa, independente de tamanho? Aí eu falei, gente, tá acontecendo. E eu precisava ver ela, porque ela era a headliner do dia. E foi lá onde tem lá em São Paulo, onde acontece o Lollapalooza, como é que chama aquele autódromo? Foi lá. E ela tocou na pista principal, e era assim, parecia um mini estádio, assim, eram milhares de pessoas. E a quantidade de gente que ela movimentou, quando eu falo gente, é segurança, o esquema de segurança. Assim, o que ela movimentou, o poder dela, tipo assim, muita segurança, e ter uma área VIP, e ter equipe, sendo uma travesti preta de 54 anos, sabe? Eu precisava ver aquilo pra mim falar, gata, é possível sim, sabe? Olha essa gata aí, que ela tem 54 anos, então ela correu muito pra mim estar aqui andando. E eu lembro que eu tava assim, ó, com ela, e eu não consegui. E olha que eu sou muito egóica, sabe? Então eu não sou de ficar tietando artista, não. Quando eu vejo artista, assim, por mais que eu seja fã, eu trato, tipo, de igual para igual. Você pergunta o nome, tão louca. Aí, eu sempre soube agir, conversar, dialogar, lá. Com ela eu fiquei impactada, assim. Eu falei, gente, eu quero isso. Eu quero ir tocar, eu quero ir cantar, eu quero ir realizar meu trabalho. E eu ter esse nível de importância. Sabe? De você ter 10 segurança pra você sair do seu camarim e ir pro palco, porque é um monte de gente querendo te acessar e você não dá conta de tudo. Sabe? Eu gosto, eu quero poder fazer look pra sair do hotel. Sabe? Eu quero chegar no aeroporto e ter que entrar pela área que não é comum, pra não causar, sabe? Eu quero estar no hotel e ter que ficar xingando. Isso aconteceu! Eu fui tocar em Governador Valadares, que é uma cidade que eu amo essa cidade, porque quando eu fazia só drag há muitos anos atrás, eu fazia muito show lá, e eu voltei esse ano como DJ, né, na reabertura de uma boate lá. E tinha uma galera lá que toda vez que eu ia, eles sempre iam me ver, lá. Aí eu cheguei no hotel e me ligaram, tipo assim, tem gente aqui embaixo querendo te ver. Na hora eu xinguei. Verdade, pelo amor de Deus, 6 horas da manhã. Sabe, horas de óleo, eu não sou isso tudo não, tô horrorosa. Vê o que aqui? Vou tocar agora. Não vou tocar agora, vai ver o que aqui? Tô feio, com remela no olho, sabe? Peito inchado, com silicone é uma merda. Tudo que você põe no corpo, que não é do corpo, te dá problema. Isso aqui enche, isso aqui dói, isso aqui pesa. Mas eu amo, entendeu? Então, assim, vou fazer o quê aqui?
Mas no fundo eu amei descer lá e falar, gente, essa gata, sabe quem eu sou? Sabe? E eu fui lá dar um abraço nela, sabe? E eu fico meio inacreditável, tipo assim, será que isso é de verdade, sabe? Às vezes a gente fica se auto-sabotando, então a gente às vezes não para pra pensar no qual a gente alcança. Igual, por exemplo, tem uma DJ de São Paulo, que é DJ Bassan, a Gaia, que é trans também, ela é produtora musical, enfim, muito foda. Eu tava pesquisando música e tinha umas tracks dela no SoundCloud e eu mandei mensagem pra ela no Instagram, falei, oi gata, eu falei, eu não sou DJ de BH, queria saber se eu poderia mandar essas tracks, porque elas não estão com download free, né? Eu não falei isso, mas tipo assim, eu não tenho vou pagar, não tenho dinheiro pra pagar, então quanto que eu sou dinheiro da cidade? Sabe como que ela me respondeu? Ela respondeu, e ela, tipo, grandona lá já. Aí ela tá assim, não acredito que você me notou aqui. Você é incrível, você pode tudo. Ela me mandou um link com 26 tracks produzidas dela, que ela vende essas tracks, assim. Sabe? Então, às vezes, a gente não tem noção do alcance que a gente tá tendo. E é isso, eu tenho tudo pra dar certo. É só me dar a oportunidade de dinheiro. Inclusive, se tiver alguém aí que tem dinheiro, tem muita bicha que tem dinheiro, é filha de papai, sabe? Engana o pai, mente. Fala, vai comprar um sapato, um carro e dá-me patrocina. Porque eu sou boa, eu vou dar retorno. Investe nela. Eu dou retorno. Porque eu sou chata. Eu sou uma mistura de Mariah Carey com Suzana Vieira e o povo me adora e me mima. E é isso. Vocês criaram um monstro, agora vocês que lutem. E vamos de quadro, mãe. Vamos de quadro. Bate bola, jogo rápido. Leona Suki. A gente não é tão ácido quanto a blogueirinha, mas também não tão posuda quanto a Marília Gabriela. A gente tá no meio do caminho ali. Tá. No caminho. Então vou falar aqui uma frase, uma palavra e Ok. a primeira coisa que vem na sua cabeça. Pode vir com ácido também, querida. Que eu sou quase uma química. Vem com tudo que eu vou. Louca, eu já queria uma contenda. Uma drag que te inspira. Latrice, motherfucker Royale. Uma música que você ama performar. It's not right, but it's not right, but it's okay. Each One to Dance, ainda bem que foi a primeira música que eu performei na minha vida. Porque nas minhas referências musicais, nas minhas composições, tem um pouco de rapper, assim, sabe? Tem um flowzinho muito que vem dessa referência, enfim. Vamos ver. Uma música que não pode faltar no seu set. Ai, meu Deus, são tantas que eu sou apegada. Mas tem que ter uma mulher berrando. Eu não faço set se não tiver pelo menos uma música com uma mulher berrando. Tem que ter uma mulher berrando. Porque eu encontrei no grito um refúgio da minha ansiedade. Às vezes eu chego. Bom. E eu tenho um agudo maravilhoso. Gente, sério. Eu alcanço notas inimagináveis. Eu tô falando muito sério. Porque a minha professora de canto, ela ficou surpresa. Ela falou, pelo seu registro vocal que você faz com essa afinação. Eu sei que parece que eu sou egocêntrica, mas eu tô só reproduzindo o que ela fala. O lugar que você ama tocar. Ai, na Dildo e na Trava Elétrica, que são festas que eu... Né, na Dildo eu faço parte da coprodução e na Trava Elétrica eu sou... Né, é uma sociedade igualmente partilhada entre eu, Maju e namoradinha do Brasil, Marli. Então é aquela coisa de, eu posso fazer o que eu quiser e tocar o que eu quiser, porque a festa é minha. Vamos ver. Um lugar que você ama ir para se divertir. Na festa do meu paizinho, Come to Horn. Porque o Thales, ele é de uma inteligência, gente. Ele trouxe essa festa, assim, para um lugar extremamente moralista, pudorizado. E não é só entretenimento, tem um serviço social ali, sabe? E hoje a festa não é só uma festa de liberdade sexual, é uma festa de... É uma festa que virou de referência musical eletrônica. Então a festa é muito boa. Assim, pra quem não vai e tem receio de ir, vá, porque você se sente muito confortável. É uma festa muito bem produzida, construída. E eu amo estar lá porque eu sou filho do dono. E mesmo não tendo poder de decisão de nada, eu faço o que eu quero. Performance ou DJ set? Ai, meu Deus. Ou cantar, né? Vou incluir aqui. Cantar. Pronto, matou. Cantar performando. Cantar performando. E depois fazer um DJ set. Discoteca. Um Lud Brisa, que não é a Ludmilla. Canta mesmo. Canta que
Mas depois a ela Arca, toca. é a Arca, não é? Fui no Primavera Sound, eu acho que foi o show dela, que ela canta, ela performa, ela toca piano, ela discoteca, ela faz tudo. Verdade. E a última, Leona Souki, por Leona Souki. Uma estrela em ascensão. Um ícone. Uma pessoa que tem muito a oferecer e acrescentar na vida da população, ainda sendo humilde brasileira. Amo! Tá, querida. Yes! E depois dessa aqui, o que a gente tem, mãe? A gente tem emoção. Aqui no Pode Mais a gente tem um quadro que chama Emocionou. O quadro basicamente é pra fazer uma indicação de algo que te emocionou, que você acha que vai emocionar quem tá ouvindo, quem tá assistindo. Pode ser uma indicação de terceiro, de alguma coisa que assistiu, consumiu, viveu. Pode ser uma panfletagem sua, inclusive. Aproveita esse momento pra se vender. Pode ser um álbum, pode ser um livro, pode ser uma festa. À pode ser- vontade. Que te emocionou. Pra galera que te emocionou. Olha, tem uma pessoa, uma artista visual, travesti, que ela chama Vina Jaguatirica. Ai. E a Vina, ela é de uma excelência no que ela faz. Que quando ela chegou em BH, obviamente que eu fiquei intimidado e com inveja também, lógico, óbvio. Né? Sentimentos naturais. Então, como eu sou leona, e leona significa literalmente mulher leoa. Então, tipo assim, no underground eu era a Celina Mor, porque a leoa é a dona da selva. Quando veio a Jaguatirica, ela tava sendo bucada pra tudo. Que selva Todo que mundo ela sabe chegou. quem é necessário. Eu falei, peraí, o que é essa outra felina que chegou aqui? Sabe? Aham. Nem daqui ela é, poxa. Eu sou nascida e criada aqui. Aí teve um dia louca, pedante, arrogante, sem senso, que às vezes eu tenho esse lado. Eu virei pra ela, louca, numa festa que eu nem lembro. Eu virei pra ela e falei assim, eu nem lembro. Eu falei uma coisa tipo assim, ai, você pode ser a Jaguatirica, mas a felina que domina aqui sou eu. Não tem tipo assim, sabe? Uma coisa bem assim, 15 anos, faça agora. Aí tá. Que o povo já me conhece, já sabe do meu jeito. Então as pessoas já entendem que é uma brincadeira, com uma alfinetada, enfim. É sempre aquela linha tênue. E ela mexeu muito com ela, porque passou o fim de semana e ela me mandou uma mensagem querendo marcar um encontro. Porque ela ficou muito assustada com esse comentário meu. Ela achou que ela estava fazendo uma coisa de errado. E isso me assustou muito. Porque por mais que eu tivesse esse lado... como é que eu posso dizer? Do medo de perder o meu lugar. Olha que bobeira. Eu já achava ela incrível. Lógico que eu tava sendo hostil. Porque ela me intimidou, gata. Porque ela chegou metendo a pé na porta. Então eu falei, gente, eu não posso fazer isso com ela, sabe? E hoje é uma grande amiga, a gente tem muitos projetos de fazer coisas juntas. E eu indico ela porque ela é uma das melhores performers e provocadoras sociais que eu já vi da minha vida. E eu assisti foi um espetáculo, aquilo que a gente assistiu, não foi? Tipo, ela fez uma coisa assim, que ela mostrou pro público uma questão muito pessoal da vida dela, com uma beleza e um cuidado que eu nunca vi nada igual, eu fiquei muito impactada. Vila Jaguatirica. Essa Te indicação amo. foi? No Cabine é recheio. tudo. No recheio. E você, Mado, o que te emocionou que você tem pra indicar? Amigo, um querido que ele chama... Não sei se estou falando certo, mas é o El Starks. Ele é um produtor parisiense. E ele bebe muito da música global. Acho que as pessoas falam, Paris é muito pequeno pra ele. E ele lançou um álbum recente que, inclusive, tem 4 artistas de Belo Horizonte nesse álbum. Que é o Kaique, a Paige, a Mac Júlia e o FBC. Assim, incredible. Muito divo, muito perfeito. A produção impecável. E aí tem referência do Brasil mesmo, né? Tem uma música nesse álbum, acho que chama até Belo Horizonte, uma coisa assim. Então vão ouvir. O álbum chama Amor, mas Amor com U também. O-U. Amor Beija-Flor. Tá bom? E é isso que me emocionou, mãe. E você? Gata, virada cultural, Gabi Amarantos. Fui revisitar a discografia da diva, porque eu sou apaixonado pelo Por Aqui, pelo Treme. Muita gente acha que o Treme é o debut dela. Mas ela já tinha um álbum que chama Tecno Show, né? Da época antes do Treme, quando ela era conhecida regionalmente ali. E aí, no ano passado, ela relançou esse álbum, tipo assim, lançou pras plataformas e tal. E aí, fui revistar e assim... Puro suco do eletrobrega, aparelhagem, aquele eletrônico, sabe? Que Aquele é a música regional, eletrônica brasileira. Igual o funk. As pessoas não têm Exatamente. conhecimento disso, mas o funk é música Música eletrônica eletrônica. brasileira. É nosso. Exato. E aí, assim, ouçam Tecno Show de Gabi Amarantos.
Ponto. Period. Gente, eu queria só pedir uma licença, Toda. porque a gente já tá nesse momento emocional. Eu não sei se eu falo alguns nomes, mas eu queria falar alguns nomes, porque a gente não chega a lugar nenhum sozinha. E tem pessoas que são cruciais, assim, na construção de quem eu sou, tanto como pessoa e como artista. Que é Rafa Marte, Fran, Isabelle D, Iago Marciano, né, Camila Timote, Thales Albuquerque, todos os meus paizinhos, os Filipões, os Felipe, Filipinho, Filipão, que são pessoas assim que eu não sei como que esses homens com a vida feita, mais velho, com a cabeça madura, como que eles conseguem, sabe, estarem comigo assim. E todas essas pessoas assim são muito importantes pra mim. Talvez eu possa estar esquecendo algum nome, mas quem é sabe. É porque eu já fiz tanta coisa, eu já lancei coleção, já lancei tanta coisa de roupa com tanta gente que já me deu oportunidades. Mas essas são pessoas cruciais que, independente de qualquer coisa, são muito gratas. Arrasou. É isso, é essencial, tudo né? bem. Ter uma rede de apoio, ser grato, né? E a gente vai chegando pro fim do nosso episódio. Ai, gente, eu falei tão pouco! A gente vai ter que gravar a parte 2 Parte dois, agora. parte- É, gente, se vocês quiserem parte 2, Comenta. vocês comentem que eu venho com o maior prazer. A gente vai fazer enquete, vocês vão escolher meu look. Tá? É isso aí. Leona, muito obrigado por você ter vindo. eu que Amamos agradeço. esse papo. Fica à vontade para divulgar suas redes. Esse momento Seu é seu, arroba. já sei pedir. Se vender, busquem ela. Por favor. Então, todos os meus arrobas é Leona Souk, não tem outra Souk. Tem outras Leonas, mas não tem outra Souk. Bom. Ui. Só um minutinho, desculpa. É que eu tomei muita cerveja. Tem refluxo, velho. Desculpa. Arroba Leona Souk. Souk, F-O-U-K-I. Facinho, vocês vão me achar. Eu tenho tanta coisa. Vai ter trava elétrica dia 22 de setembro. A gente vai voltar com a trava elétrica. Tem Cronos mais no final do ano. Volto pra São Paulo mais 2 vezes esse ano pra trabalhar. Muita coisa. Me acompanhem que eu vou divulgando tudo lá. Acompanhar a agenda Tá? da Uma gata. mulher de agenda. Gente, olha, eu servi muito entretenimento pra vocês. Vamos fazer um pix aí. Meu pix também é Leona Souk. @gmail.com. Porque eu sou capricorniano, lua e sol em Capricórnio, então dinheiro pra mim é tudo. Adoro gastar e até pagar. Eu também adoro Então gastar e você- até pagar, gente. Gente, e minha fanbase chama Souk Lovers. Muita Amo gente pergunta Souk qual que é o nome Lovers. da sua Amo. fanbase. Eu falo Souk Lovers. Tá bom? Amei tudo. Já chega na DM dele, ó. Conheci no Podmad, já quero ser um Souk Por Lover. favor. Vamos manda mudar, um eu vou pix. mudar meu nome do Twitter Gente, agora, obrigada, eu amei o convite. Gente, posso confessar? Posso contar? Confessa. Foi assim, eu sempre quis, né, dar uma entrevista, de verdade. Aí eu vi alguns amigos vindo aqui, falei, gente, eles não vão me convidar. Eu não aceito isso. Será que eu vou ter que pedir? E eu sou uma pessoa, né, que eu lido muito bem com alucinógenos, então no momento desse eu falei, quer ver uma coisa? Fui e mandei mensagem pra ele, falei, gente, vocês vão me chamar no podcast, não? E eles falaram, gata, você já está Já na está aqui, lista. já Eu falei, está aqui. então tá bom. É. Adorei a espontaneidade. Que a gente trabalha com planejamento. Obrigada, Elas são gratidão. planejadas, a De gente nada. que agradece. Tem uma listinha lá e a gente fica. Ô, gente, vamos chamar na hora certa. Não, e eles estavam super ansiosos, tá? Porque a gente marcou uma data, eles Já fomos. adiantaram. Adiantamos ela. Adiantamos Querida. ela. Sem controle. Of course. Eu sou Fers Feciane, Ferciângela, mais Falciane, jamais. Vocês me encontram nas redes como arroba. Roiba! Oi, arroba oi Ferci, tá? Beijo, meus comadres, até o próximo episódio. E eu sou Carlos, Carlota, Carlosita, Carloteira, Carlota Joaquina, o amor da sua vida. E você me acha nas redes sociais como @carlosnug, N de navio, O-O-G. Um beijo e um cheiro e siga o Podmadas nas redes sociais. Não, eu tenho que falar o que eu sou também. Uai, fala, amor. Eu sou Leona Souk, doce como uma pimenta e suave como um trovão. Me sigam nas redes sociais, @Leona Souk. Vamos, beijo, meus comadres. Um beijo e um cheiro, comadres.